Olá, alunos, sejam bem-vindos então, a mais uma área aqui da nossa matemática financeira. Estamos na área 6 agora, fluxos de caixa, tá? Aula 1. Não se assustem aqui que não é que eu pulei, tá, o capítulo 6 do livro, que fala sobre spreads e taxas over, simplesmente porque aquele assunto eu acho um assunto assim não tão relevante do ponto de vista prático, vamos dizer assim. Então eu meio que pulei mesmo esse capítulo 6 e fui para o capítulo 7, que vai ser a área 6, porque eu acho que é um capítulo mais interessante aqui para nós, tá? Nós já tínhamos falado um pouquinho na área 5, né, sobre o capital de giro, então você já tem alguma ideia, né, dessas ideias de empréstimos e levantamento de dinheiro em curto prazo, né? E ali era uma extensão só, né, para spreads e taxas over, né? Uma coisa mais específica mesmo para empresas quando emitem duplicatas, tá? Então, a gente então pulou, digamos assim, o capítulo 6, tá? Suprimiu ele e vamos começar aqui no capítulo 7 do livro, que vai ser a nossa área 6. Então, sem mais delongas, né? É um fluxo de caixa. E o que é um fluxo de caixa? Né? Representa uma série de pagamentos ou de recebimentos, tá? Que vai estimar ocorrer em determinado intervalo de tempo. Então, no intervalo de tempo, você vai ter lá os seus pagamentos ou recebimentos ao longo do tempo. Tá? Você já sabe, é uma ideia que a gente já viu bem trabalhando, né? Então esses fluxos de caixa eles podem ser verificados das mais variadas formas e tipos. Então eles podem ser por períodos de ocorrência, postecipados, você vai pagar depois, antecipados ou diferidos. Tá? São essas três categorias. Tem a periodicidade, ou seja, pode ser periódico, opa, aqui é iguais, tá? Só arrumar para vocês aqui. Iguais. Só arrumar aqui. Então eles podem ser periódicos, iguais ou diferentes. Duração, limitados ou indefinidos, ou seja, a gente não sabe o prazo final desses pagamentos ou recebimentos. E pode ser de valores constantes ou variáveis, né, esse fluxo de caixa ao longo do tempo. Ok? Vamos ao modelo padrão. O padrão é o seguinte, ó, o mais conhecido, né, e o mais utilizado é o seguinte, é o postecipado, limitado e constante. Tá? Então, o que é o postecipado? O fluxo de pagamento ou recebimento ele vai ser ao final do primeiro intervalo de tempo. Então, o que vai acontecer? Vocês vão estar lá dentro do seu fluxo de caixa, ou pagamento ou recebimento, então você vai, a partir, né, do próximo período que você começa a pagar. É que nem, por exemplo, fazer uma compra, né? Vocês estão acostumados assim, faz uma compra e faz um parcelamento lá de 12 vezes, por exemplo. Se eu comprei hoje, eu começo a pagar no próximo mês. Né? Então isso é um fluxo de pagamentos postecipado. Né? Eu compro primeiro, começo a pagar depois. Certo? No próximo intervalo, tá? Claro, depois a gente vai ver que pode ter carência ou não, né? Posso deixar de pagar alguns meses, mas vou pagar nos próximos períodos. Pode ser limitado, quer dizer, ele é limitado esse modelo padrão, ou seja, eu sei até quanto eu vou pagar. Né? Então, por exemplo, eu comprei lá uma televisão em 12 vezes, ou seja, eu sei quando começa o pagamento, né, e quando termina. Né? É limitado. A gente vai ver depois que tem alguns modelos que não, é ilimitado, você não sabe quando termina esse fluxo de pagamentos, tá? Uma coisa um pouco mais teórica, a gente vai ver depois. E constantes, ou seja, o pagamento é constante, tá? Então esse é o nosso modelo padrão. Ok? Vamos começar com o nosso valor presente. O valor presente de um fluxo de caixa, tá? Uniforme, para uma taxa de período de juros, ele é determinado pelo somatório dos valores presentes de cada um dos seus valores. Como assim? Bem simples. Vamos fazer uma ideia aqui do nosso fluxo de caixa, né? Então, o que vai acontecer aqui nesse modelo padrão, que é o postecipado? Aqui está a data zero. Então, aqui vai estar o nosso valor presente, ok? Present value. E aqui vai estar os PMTs. Então, vamos chamar aqui um período 1, vamos supor, né? Período 2 e assim por diante. Tá? Período 3
Cada um desses períodos, veja que a compra é feita na data zero, certo? E os pagamentos são post-antecipados, né? Então, aqui estão os pagamentos, tá? Então, a gente vai chamar de PMT, tá? É uma sigla do inglês, né? Que vem de Periodic Payment Amount. São os pagamentos periódicos, as quantias de pagamentos periódicos, vamos dizer assim, tá? Então a gente chama de PMT. São as parcelas, vamos dizer assim, ok? Até lá a data N, porque ele é finito. Então ele é post-antecipado, ele é periódico, ele é finito e ele é constante. Então esses PMTs, os pagamentos são sempre iguais, ok? Então, gente, o que acontece? Eu quero saber no valor presente, né? O que vai ser o meu PV, então? Meu PV, meu valor presente, já viu, né? É só trazer o quê? Traz todos esses valores para a data zero, ou seja, descapitaliza todas essas parcelas para a gente ver no valor presente quanto que custa, né? De fato, esse produto, certo? Aquela história que eu sempre falo, né? De que não existe taxa zero, né? Então o PV vai ser o que? Vai ser nossas parcelas, nossos PMTs, dividido por... Vou descapitalizar um por um, então vai ser 1 mais I, então vai ter uma taxa de juros envolvida nessa operação, né? Mais meu PMT 1 mais I ao quadrado, então estou descapitalizando, né? O segundo aqui. Para o terceiro período, então vai ser PMT 1 mais I ao cubo e assim por diante, né? Então aqui vocês já entenderam. 1 mais I ao cubo até lá no enésimo pagamento, tá? O PMT 1 mais I na N, tranquilo? Fácil aqui, né? Obviamente, gente, então meu valor presente, meu present value, esse PMT é uma constante, então obviamente eu posso escrever isso aqui como 1 sobre 1 mais I mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado e assim por diante, até mais pontinhos, 1 mais I sobre, desculpa, 1 sobre 1 mais I elevado na N. Isso aqui, gente, eles vão chamar nos livros, tá? Isso aqui chamam de FPV. Principalmente aquelas calculadoras financeiras, né? Você vai ter o seu FPV, que é o fator de valor presente, tá? Observe que ele depende de I, da taxa de juros, e depende de N. Deixa eu botar direitinho aqui. Depende de I e depende de N. Obviamente aqui I, né, gente, é a taxa de juros. E N é o prazo, né? E N é o prazo. Então isso aqui é chamado, então, fator de valor presente. É o fator de valor presente. Dá para ver que isso aqui é uma PG, gente, tá? É uma soma. E a cada passo dessa soma, o fator que está sendo aumentado é 1 sobre 1 mais I, que é a razão dessa PG. Pois então, deixa eu botar de outra cor. Só botar de outra cor, então vai ficar assim, ó. O meu PV, então a gente pode escrever como o meu PMT vezes esse fator aí, né? Esse F, essa função, né? FPV, que depende de I e depende de N, tá?
Algumas calculadoras só precisa entrar com esse FPV, dar a taxa de juros e o prazo, já vai ter toda essa expressão aqui, né? Esse fator aqui. Obviamente, né, gente, esse FPV, isso aqui é uma soma de uma PG, né? Tá? É a soma de uma PG finita. Tá? É a soma, vou botar assim. É a soma de uma PG. Vou botar assim. É de uma. Você sabe, né, que PG é progressão geométrica, né? Finita. Onde? Quem é o meu primeiro termo? O A1 vai ser 1 sobre 1 mais I. A razão, vou chamar de Q, né? De razão 1 sobre 1 mais I. Certo? E o enésimo termo, ou o termo geral, se quiserem chamar, né? E A índice N, o termo geral, 1 sobre 1 mais I elevado na N. Concorda aqui? Ó, esse aqui é o meu A1. Esse é o termo geral, né? A índice N. O enésimo termo, se quiserem. E a razão dá pra ver aqui que é sempre o fator 1 sobre I, né? Então a razão aqui, estou chamando de Q, né? Pode ser R também, se quiserem. 1 sobre 1 mais I. Perfeito? Então, voltando aqui, quem é que vai ser meu FPV? O que é a soma de uma PG finita? Vai ser A1, que multiplica a razão elevado na N menos 1, dividido pela razão menos 1. Concorda até aqui? Então como é que vai ficar meu FPV? Deixa eu botar um preto agora. FPV, que depende de I, depende de N. Então vai ser o A1, 1 sobre 1 mais I certo? Que multiplica, vou botar um colchete aqui, multiplica 1 sobre 1 mais I elevado, tudo vai ser elevado na N, né? Mas aqui, como aqui é 1, eu vou botar só no denominador ali, tá? Menos 1, certo? Dividido por 1 sobre 1 mais I menos 1. Tá? Entenderam aqui? É Q elevado na N, mas o Q é 1 sobre 1 mais I. 1 elevado a N é 1, né? Tá? Então por isso que só ficou no denominador aqui. Então isso aqui vai dar quanto? O numerador aqui eu não vou mexer. Tá? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 mais I. Depois eu explico por que eu não vou mexer. Porque eu vou primeiro operar aqui embaixo. Aí vai simplificar lá em cima. 1 sobre 1 mais I, fecha parênteses. Eleva na N menos 1. Tá? Só copiei igual aqui. Lá embaixo, ó, vocês concordam. Eu vou tirar o mínimo aqui, vai ficar 1 mais I, né? Vou fazer devagar para vocês entenderem. Vai ficar aqui 1 mais I. No numerador vai ficar 1 menos. Ó. Em parênteses aqui. 1 mais I, né? Certo? Deixa eu trocar de cor. Agora, observa o seguinte, ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo, tá? Por 1 mais I, né? Em outras palavras, né? Se eu copiar isso aqui e multiplicar por essa aqui invertida, né? Vocês concordam que esse cara vai cortar com esse. Certo? Então vai ficar assim, ó. Meu FPV vai ficar assim, ó. O meu FPV
que depende de I e de N, vai ficar quanto? Então o numerador vai ficar 1 sobre 1 mais I elevado a N menos 1, certo? E o denominador, observa que vai cortar também, ó. Vai cortar esse termo com esse, né? Que aqui é 1 menos 1, tá vendo ali? Opa, desculpa. Esse com esse. Vai ficar só menos I, beleza? Então vai ficar aqui menos I. Certo? Que I, tá, gente? Agora só vou operar aqui, ó. Vou tirar o mínimo aqui em cima. Aqui já estaria certo, tá? Mas na formulinha do livro está um pouquinho diferente. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos só operar aqui. Vou tirar o mínimo lá em cima. Ó. Vai ficar 1 menos 1 mais I elevado na N. Tá? Só tirei o mínimo aqui. Dividido tudo por menos I. Perfeito? Então, meu F PV que depende, FPV que depende de I e depende de N vai ser igual. No geral aqui eles não gostam de deixar negativo. Antes aqui eu vou operar, ó. É como se eu pegasse essa fração aqui e dividisse por essa, né? Então no final das contas, né, esse I vai vir para cá, tá? Então vai ficar assim, ó. 1 menos 1 mais I elevado a N dividido por 1 mais I que multiplica por, perfeito aqui, menos I. Tá? O que nós vamos fazer agora? No geral já estaria certo. No geral aqui ele só troca o sinal, tá? Se eu trocar o... Aqui ele só vai multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, então eu só vou trocar o sinal aqui. E aí eu vou deixar assim, ó. Eles preferem assim, tá? Só vou multiplicar aqui, só arrumar aqui. Então vai ficar assim, ó, 1 mais I. Só trocar o sinal, tá? Menos 1. E aí eles só invertem aqui, põe o I na frente. Que multiplica por I. 1 mais I na N. Tá aí, gente. Esse é o nosso famoso FPV. Então, como é que vai ficar o meu valor presente? Então, o meu valor presente vai ser o meu PMT, né, vezes esse cara aí. Se quiserem botar assim só, né? FPV que depende de I e de N. Ou se quiser escrever mesmo, né? O teu valor presente vai ser os pagamentos, né? Os pagamentos periódicos, né? Que multiplica, que multiplica 1 mais I na N menos 1, tudo isso dividido por I, multiplica 1 mais I elevado na N, tá? Então é isso, eu vou deixar a aula muito longa hoje, então vocês já sabem que é a fórmula do valor presente para o modelo padrão aqui dos nossos fluxos de caixa. Então até a próxima aula. Um grande abraço.